Irmão, se você abrir a sua Bíblia lá no comecinho do livro de Lucas, no capítulo 1 mesmo, lá no versículo 8 até o 23, você vai reparar numa visão que Zacarias teve, que o anjo disse a ele que ele teria um filho que iria ser chamado João, que seria cheio do Espírito Santo. E cara, se você reparar bem, Zacarias ele não acreditou no anjo justamente porque na visão dele seria meio complicado, seria muito complicado ele ter filho, justamente pela idade avançada. Irmão, é sobre isso que eu quero dizer hoje, sobre desacreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Então vem comigo. Irmão, não sei você, mas na minha vida, ao longo de literalmente toda a minha jornada, eu já passei por muitas poucas e boas. Eu já passei por diversas turbulências, várias risadas, mas também vários choros, várias tristezas. Enfim, eu já passei por muita coisa e olha que eu ainda só tenho 17 anos. E cara, o que eu quero dizer é que em meio a tanto caos nessa vida, em meio a tanta coisa ruim acontecendo, a gente tende a esquecer de que a gente tem um Deus que cuida de nós. A gente tende a esquecer da promessa de que Jesus um dia vai voltar e de que um dia, Deus vai aplicar reta justiça para todo e qualquer cidadão que já passou por aqui. O mal vai ser erradicado e a gente vai poder viver eternamente com Deus. Mas, irmão, de tudo isso que eu falei, de viver eternamente com Deus, de que Jesus vai voltar, a gente realmente acredita nisso? A gente realmente acredita nessa verdade? Outro exemplo, quando a gente está louvando ali nos nossos cultos, né? A gente normalmente fala muitas palavras bonitas ali no culto, mas quando é que a gente está de fato acreditando naquilo que a gente está cantando? Acreditando na promessa de Deus, acreditando nele, na presença. Quando é que a gente de fato fala que acredita em Jesus Cristo, falando isso genuinamente? Será que a gente realmente acredita que Jesus está cuidando da nossa vida? Quando a gente fala que a gente entrega nosso dia, nossas preocupações a Ele, será que a gente realmente está acreditando nisso? Será que a gente realmente está entregando a Ele nosso dia, as nossas preocupações? Será que a gente realmente está crendo que Deus é ilimitado? A gente tem que pensar isso, irmão, porque aqui no texto, Zacarias ele não creu nessa promessa. Porque na visão dele, que é visão humana, visão de um homem, ele não ia conseguir ter um filho, cara. Porque quanto mais uma pessoa está em idade avançada, menor é a chance dela ter filhos. Foi o que aconteceu aqui. Ele não creu que ele poderia ser agraciado com um filho. Irmão, se você reparar aqui no versículo 37, eu vou ler aqui, Lucas capítulo 1 mesmo, e cara, isso aqui é uma verdade na nossa cara, porque a gente tende a não acreditar nas promessas de Deus. A nossa fé, a gente oscila demais, e a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. A gente não pode deixar a fé oscilando, não. Isso não dá certo. Pra gente realmente ter uma vida boa, nossa fé tem que estar ativa e viva. E olha esse versículo aqui, cara, versículo 37 do capítulo 1 de Lucas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, irmão, foi autoexplicativo o que esse versículo disse. Para Deus, nada é impossível. Cara, se Deus queria que Zacarias tivesse um filho que seria usado pelo Senhor através do Espírito Santo, Zacarias teria, irmão. Cara, para Deus, nada é impossível. A gente não pode faltar com a fé a ponto da gente limitar Deus, que é um Deus infinito, como se ele estivesse só em uma caixinha ali, cara, que fora dela ele não poderia agir em mais nada, entende? Então, cara, a gente não pode desacreditar, eu tenho um problema, que eu já vou falar aqui, porque acredito que não seja só eu que tenho. Cara, eu tendo a querer pegar os meus problemas e tentar resolver com as minhas próprias mãos, né? E cara, eu tô tendo que lutar contra isso, porque, irmão, Deus tá aqui pra me ajudar, cara. Ele tá aqui pra tomar os meus problemas e eu só tenho que confiar nele, irmão. Eu tenho que parar de confiar em mim mesmo e passar a confiar mais no Senhor. E onde é que tá a minha fé nisso? Entende? Cara, Deus, a gente tem essa mania, cara, de limitar Deus, achando que Ele não pode fazer mudanças na nossa vida. Cara, Deus criou o universo, abriu o mar vermelho, Ele é capaz de fazer velhos ter filhos. Cara, Deus é capaz de tudo, cara, Ele é infinito, cara, acredita nele. Irmão, cara, é tenso, né, velho? Porque a gente falta muita fé muitas das vezes e a gente nem percebe isso. A gente esquece que Deus está aqui conosco, a gente esquece que Deus deixou o Espírito Santo.
A gente esquece do sacrifício dele na cruz. A gente esquece o tanto que a gente é valioso pro cara. Deus nos comprou por preço de sangue quando Jesus foi morto lá na cruz. E, cara, onde que tá a nossa fé nisso, irmão? A gente de fato acredita nessas coisas? Ou a gente tá dando uma de Zacarias ali sem fé nenhuma? E, cara, se você continuar, quando você for ler mais um pouquinho ao longo do capítulo, você vai ver que Maria, ela recebeu o anjo Gabriel na casa dela, e o anjo Gabriel disse a mesma coisa, que ela seria agraciada com um filho, mas que, diferente de João, esse filho se chamaria Jesus e seria chamado Filho do Altíssimo. E, cara, se você reparar, Maria ficou extremamente contente com essa notícia. E, cara, diferente de Zacarias, ela creu. E olha o que o versículo 45 diz. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, irmão, o versículo também é autoexplicativo. Bem-aventurado quem crê. Então, irmão, quando Deus nos mostra uma promessa, que Ele nos prometeu na nossa vida, irmão, bem-aventurado aquele que crê na promessa. Então, irmão, vamos avivar a nossa fé, irmão. Vamos nos alimentar com cada vez mais da própria palavra, irmão. Porque não adianta a gente querer estar mais próximo de Deus e não estar lendo isso aqui sempre, meditando nisso aqui, estudando isso aqui. Então, irmão, o que eu quero dizer é pra gente tomar cuidado em onde a gente tá com a nossa fé, irmão. Porque Deus prometeu muito, prometeu vida eterna. O cara prometeu vida eterna ao lado de Jesus e dele, do Espírito Santo, de tudo que é bom, cara. E onde que tá a nossa fé nisso? Onde que a gente crê nisso de fato, irmão? Cara, não duvida de Deus. O que para os olhos humanos é impossível, para Deus é totalmente possível. Para Zacarias, impossível ter filho com a idade que ele tinha. Para Deus, poderia ter filho sim. Outro exemplo é Sara, né, velho? Mulher de Abraão. Riu porque a promessa diria que Abraão teria uma descendência gigantesca e Sara já estava velha. E ela riu, né? Não acreditou. Então, cara, a Bíblia está repleta de exemplos disso, né, irmão? Mas, cara, nenhum exemplo da Bíblia conseguiu parar o agir de Deus. Irmão, quando Deus quer, Ele faz. Porque para Ele nada é impossível, irmão. Pra gente pode parecer totalmente improvável de acontecer, mas Deus vai lá e faz. Por quê? Porque o cara é Deus. Então, pra Ele não tem isso de ser impossível. Pra Ele pode fazer isso aqui que tudo acontece. Então, irmão, não pare de acreditar em Deus. Não duvide de Deus. Não limita Deus. Não faz Deus ficar apenas dentro da caixinha, cara. Deixe Deus agir do jeito que Ele quer. Não fica quando você for orar impondo condições pra Ele, cara. Deixa Ele agir, irmão, porque Ele vai agir do jeito que é melhor, porque Ele é um Deus infinito, fiel e justo. Então, cara, bem-aventurado aquele que crê que Deus pode fazer tudo, cara. Ele pode mover águas, Ele pode fazer muitas coisas que pra gente é impossível, mas que pra Ele é muito mais fácil do que respirar. Então, irmão, esse foi o vídeo. Espero que a gente tenha refletido bastante. E, cara, vamos sempre se perguntar onde que está a nossa fé, vamos sempre fortalecer ela para que a gente passe a sempre crer naquilo que Deus falou e que a gente passe a confiar nele cada vez mais, sem desacreditar nele em momento algum. Então, irmão, um beijo no seu coração, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Soldado, bora pra cima e bora crer em Deus cada vez mais. Então a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, juízo e até mais, irmão.